Olá, bem-vindo à 16ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você já deve ter escutado de algum paciente usando antidepressivo que, apesar de estar melhor com o tratamento, sente-se estranho, como se não fosse ele mesmo, com dificuldade em perceber as emoções. Pois é, eu escuto isso de tempos em tempos e isso me intriga. Em alguns momentos do meu treinamento como psiquiatra, eu fui convencido de que os antidepressivos, abre aspas, não mudam o funcionamento normal do paciente, não alteram a essência dele, aquilo que ele é, fecha aspas. Já repeti isso para muitos pacientes. Mas, se é mesmo assim, o que acontece com essas pessoas que ousam desafiar essa lógica e sentirem-se estranhos com o uso da medicação? Se você é um psiquiatra em formação e ainda não conhece o PQU, eu tenho que lhe dizer, você está meio por fora. Mas, se ainda não conhece o PQU Podcast, saiba que é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto, Maria Clara, Tiago e eu, em que trazemos para você evidências e opiniões sobre temas que nos interessam e nos desafiam, e que acreditamos poder contribuir para uma prática clínica mais eficiente para o seu paciente e que proporcione maior satisfação para você. Bom, como ia dizendo, alguns pacientes em uso de antidepressivos, particularmente inibidores da recaptura de serotonina ou do AIS, descrevem uma sensação de estranhamento na percepção de emoções, no sentido de um achatamento da experiência emocional. O artigo intitulado Efeitos Colaterais Emocionais de Inibidores da Recaptura de Serotonina, um estudo qualitativo, publicado em 2009 por Price e colaboradores no British Journal of Psychiatry, traz informações importantes e pertinentes sobre este fenômeno, utilizando uma estratégia criativa. Seus autores, pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Oxford, no Reino Unido, lançando mão de entrevistas com pacientes e de conteúdo extraído de postagens em fóruns da internet, buscaram entender a partir da perspectiva do paciente como percebiam e interpretavam essa ocorrência. E eles conseguiram demonstrar e documentar aquilo que vemos na prática, que alguns pacientes relatam mudanças na percepção de emoções com o uso destes antidepressivos, que é percebida como desagradável. Além disso, e talvez mais importante, os autores caracterizaram melhor essa experiência subjetiva, de modo a facilitar a abordagem do tema junto aos pacientes, que na prática têm dificuldade em explicá-las. A análise qualitativa dos dados permitiu a organização dessas experiências em categorias. Vamos a cada uma delas. Redução global na intensidade das emoções. Ocorrência bastante comum entre os entrevistados do estudo, que descreveram um achatamento ou aplanamento da experiência emocional, como se a percepção de emoções fosse atenuada de maneira global. Em minha experiência, os pacientes relatam essa diminuição da intensidade da resposta emocional, mas também relatam perda de nuance. Alguns poucos voluntários referiram uma experiência mais extrema, na qual não conseguiam experimentar emoção alguma. Outro achado muito interessante foi uma parcela de pacientes que descreveram experimentar suas emoções mais como pensamentos do que sentimentos, como se suas emoções tivessem se transformado em algo mais cognitivo e artificial. Também muito comum entre os voluntários foi a sensação de maior controle sobre suas emoções, um efeito positivo do uso da medicação. Aquilo que antes consideravam reações emocionais exageradas perdeu intensidade e tornou-se mais apropriado. Esta descrição é bastante frequente entre os pacientes que atendemos e, como veremos adiante, talvez reflita o principal mecanismo de ação para que essas medicações tenham algum efeito terapêutico. Atenuação de emoções positivas. Não é incomum que pacientes em uso de inibidores seletivos da recaptura de serotonina relatem que, embora a depressão tenha arrefecido, a capacidade de sentir alegria, entusiasmo ou até paixão parece, como direi, embaçada, amortecida, atenuada. Como que isso se mostra na prática? Bom,
Voluntários do estudo descreveram que emoções como felicidade, excitação, antecipação, paixão ou afeto não tinham mais o mesmo brilho. Na minha experiência, isso ressoa bastante. Acompanho uma paciente, professora universitária, em seus 40 anos, tratada com escitalopram para depressão maior. Ela me contou que ao assistir um show da sua banda favorita, algo que no passado a fazia vibrar, sentiu uma alegria morna, como se tivesse apenas cumprindo tabela. A emoção estava presente, mas faltava a excitação. Mas dizer a verdade é melhor que mentir. Insensível, insensível, você diz. Impossível fazer você feliz. O estudo aponta que essa redução não se limita à intensidade. Alguns pacientes notaram que emoções positivas simplesmente apareciam com menor frequência ou, em casos mais extremos, desapareceram. Mais preocupante talvez seja o impacto nas relações interpessoais. Alguns pacientes relataram sentir menos amor ou afeição por pessoas próximas. É raro que pacientes consigam associar espontaneamente tais efeitos ao uso da medicação, mas acompanho e já acompanhei pacientes que, apesar de melhores do quadro depressivo, descreveram uma, para eles, estranha perda de interesse pelo parceiro ou filhos, por exemplo. Atenuação de emoções negativas. Outra categoria de experiência subjetiva que o estudo de Oxford traz à tona é a redução de emoções negativas. Todos os pacientes entrevistados associaram a diminuição da intensidade ou da frequência de emoções, como tristeza, ansiedade, raiva ou até dor emocional, ao uso de inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Para a maioria, isso foi um alívio, pelo menos no início. Afinal, quem não quer se livrar do peso de uma angústia que paralisa ou de uma irritabilidade que atrapalha o dia a dia? Para muitos, essa atenuação permitiu retomar a rotina, voltar a funcionar. Na prática, isso é algo que vemos com frequência. Os pacientes comemoram ter maior controle sobre aspectos indesejáveis de sua vida mental. Mas nem tudo é tão simples. O mesmo estudo aponta que, para alguns pacientes, essa redução pode virar um problema. Emoções negativas, por mais incômodas que sejam, têm seu papel. O Luiz Alberto discorre sobre isso no livro A Grande Obra, de 2016, e também no episódio 167 do PQ Podcast. Sentir tristeza diante de uma perda ou preocupação com um problema real é humano e necessário. Alguns voluntários do estudo relataram dificuldade em acessar essas emoções quando elas seriam apropriadas, como não conseguir chorar em um funeral ou reagir com indiferença a uma má notícia. Como se a medicação apagasse não só o sofrimento, mas também um pedaço da experiência humana. Vamos agora para mais uma categoria de experiência subjetiva detectada pelo estudo, que, confesso, me deixa preocupado. A desconexão emocional. A sensação de distanciamento emocional, como se uma barreira invisível separasse do mundo. Alguns falaram de se sentir em um limbo, ou como espectadores da própria vida. Outros foram mais diretos, dizendo que se sentiam como zumbis ou robôs. Na prática clínica isso acontece, mas precisamos estar atentos para ouvir a queixa real. Fora do ambiente do estudo, os pacientes têm dificuldades em encontrar palavras para descrever essas experiências, e mais dificuldade ainda em relacionar isso ao uso da medicação. O estudo também aponta que essa desconexão se estende às relações interpessoais. Muitos pacientes relataram menos empatia ou simpatia, especialmente com amigos, parceiros ou filhos. Eu já ouvi algo semelhante. Uma paciente em uso de citalopram descreveu que, ao ouvir uma amiga desabafar sobre um problema, sentiu zero vontade de se envolver, como ela disse, algo que a surpreendeu e incomodou. Curiosamente, o estudo mostra que essa desconexão nem sempre é vista como negativa. Para alguns, ela funciona como um escudo, permitindo se afastar de situações difíceis ou de problemas alheios que antes seriam avassaladores.
Próxima categoria: o não se importar. A melhor tradução aqui que encontrei para o que o estudo de Oxford descreve como just not caring. Quase todos os pacientes entrevistados relataram importar-se menos com coisas que antes eram centrais em suas vidas. É como se a chama da motivação tivesse sido reduzida a um fiozinho de fumaça. Na prática, isso aparece de forma clara. Acompanho uma paciente, uma contadora de 38 anos, em uso de sertralina. Ela me disse que, embora estivesse melhor com o tratamento, perdeu o ímpeto de organizar suas finanças. Algo que antes era quase uma obsessão. Não sem um tom de surpresa, ela confessou: doutor, simplesmente não me importo mais se as contas atrasarem. O estudo destaca essa apatia. Pacientes descreveram indiferença a responsabilidades, menos sensibilidade com amigos ou família e até desleixo com as próprias ações. Alguns chegaram a relatar pensamentos de autolesão ligados a essa frieza emocional. Enquanto para alguns a sensação de importar-se menos alivia a pressão, para outros é um vazio que compromete a vida. Como resultado dessas experiências categorizadas no estudo, alguns voluntários descreveram a sensação de que não eram mais a mesma pessoa, como se sua personalidade houvesse sido modificada. Eu não encontro na minha prática ou mesmo no estudo de Price e colaboradores evidências de que isso tenha realmente ocorrido, mas apenas o fato das pessoas sentirem-se dessa forma já deve ser motivo de nossa atenção como psiquiatras. Eu fiz questão de dar destaque a este artigo, porque, a meu ver, ao explorar a qualidade da experiência subjetiva dos pacientes com tais queixas, os autores subsidiam uma melhor escuta e compreensão clínica dessas ocorrências. Porém, dúvidas bastante relevantes ficam sem resposta. Provavelmente, enquanto ouve o episódio, você já deve ter se perguntado se essas experiências aqui descritas seriam realmente efeitos colaterais dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina ou sintomas residuais da depressão sendo tratada. Pois é, o estudo pouco nos diz a esse respeito, a não ser que, na opinião dos voluntários, trataria-se de um efeito colateral. Mas isso, como eu disse, é pouco. Outro ponto é que não temos como saber se estas experiências são representativas de toda a população usando estas medicações. E por fim, nada nos é sugerido sobre os possíveis mecanismos para esse efeito colateral. Comecemos por essa última questão, porque aqui temos algo bastante interessante. Eu vou resumir uma história longa, que poderia tomar um ou mais episódios do PQU. A hipótese neuropsicológica cognitiva da ação do antidepressivo propõe que essas medicações, incluindo os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, não melhoram diretamente o humor ou os sintomas depressivos. Em vez disso, elas agem corrigindo vieses negativos no processamento emocional, uma característica marcante da depressão. Na depressão, as pessoas apresentam um viés de negatividade, onde são mais propensas a perceber e atribuir relevância a estímulos ambíguos ou neutros, como sendo negativos. Por exemplo, avaliando expressões faciais neutras como tristes ou ameaçadoras, ou focando desproporcionalmente em feedback negativo. Estas medicações antidepressivas atuam precocemente no processamento emocional, muitas vezes em horas ou dias e mesmo após uma única dose, para então reduzir esse viés negativo. Elas diminuem a sensibilidade do cérebro a estímulos emocionais negativos, por exemplo, reduzindo o reconhecimento de medo em expressões faciais ou atenuando respostas a estímulos aversivos, enquanto às vezes também aumentam o processamento de estímulos positivos. Importante, porém, são mais eficazes no primeiro mecanismo do que no segundo. Essa mudança no processamento emocional não é imediatamente percebida como uma melhora no humor. Em vez disso, cria um estado que permite aos indivíduos reaprenderem associações positivas por meio de interações com o ambiente ao longo do tempo, geralmente 4 a 6 semanas. Por exemplo,
Em um ambiente social favorável, a redução do viés de negatividade permite melhor engajamento com experiências gratificantes, levando gradualmente à remissão dos sintomas. Legal, não é não? Esse modelo ele contrasta com teorias mais antigas, como a hipótese monoaminérgica, que focava no aumento direto de neurotransmissores, e enfatiza assim mecanismos cognitivos e psicológicos. A hipótese neuropsicológica cognitiva oferece uma explicação plausível para o embotamento emocional do qual alguns pacientes se queixam, ao considerá-lo uma extensão, ou às vezes uma generalização excessiva, do mesmo mecanismo que reduz terapeuticamente o viés emocional negativo. Apesar dos inibidores seletivos da recaptura de serotonina diminuírem eficazmente as respostas a estímulos negativos, ajudando assim a aliviar a negatividade depressiva, também podem levar a uma atenuação mais ampla da reatividade emocional, incluindo uma sensibilidade reduzida a recompensas e punições, reconhecido como aprendizado por reforço, levando a um achatamento das respostas emocionais. Em resumo, a hipótese sugere que o embotamento emocional surge quando a correção do viés negativo se estende a uma redução generalizada no processamento emocional, possivelmente devido a diferenças individuais na resposta à medicação. Sobre as outras duas questões que eu levantei, a frequência com que os pacientes em tratamento se queixam desse embotamento afetivo e a hipótese de se tratar de sintomas residuais da depressão, a literatura não oferece evidências definitivas. A estimativa é de que 20 a 40% dos pacientes em tratamento para depressão queixem-se em alguma medida de redução da percepção e reatividade a emoções. Sobre a origem deste sintoma, a maior parte dos estudos apontam para um efeito colateral. Mas há alguns estudos, como o de Peters e colaboradores de 2022, que sugerem tratar-se de sintomas residuais da depressão. O fato é que esta não é uma pergunta fácil de ser respondida com o método científico. Conversando com o Luiz Alberto sobre isso, ele fez um apontamento importante. A queixa de embotamento afetivo, sobre a qual estamos discutindo nesse episódio, ela é qualitativamente diferente de qualquer queixa relacionada à depressão. O estudo de Price e colaboradores, apresentado no início do episódio, pode servir de apoio para essa opinião e embasa a hipótese de efeito colateral. Ufa, caminhamos para o fim desse episódio, mas não sem antes discutirmos o que fazer com tudo isso que eu apresentei aqui hoje. O primeiro passo, a meu ver, mais importante é: preste atenção. Esteja atento à comunicação dos pacientes sobre efeitos percebidos por eles com o uso de uma medicação. Não descarte facilmente as queixas e relatos apenas porque elas não se encaixam na sua expectativa teórica sobre os efeitos esperados das medicações que prescrevemos. Uma vez detectada a queixa de atenuação das emoções, investigue a qualidade desse sintoma, seu início e evolução, os prejuízos causados. Se sua avaliação sugerir tratar-se de um efeito colateral do antidepressivo, considere a possibilidade de cuidadosamente reduzir a dose ou trocar o antidepressivo. Caso avalie tratar-se de efeitos residuais da depressão, considere aumentar a dose ou associar uma medicação adequada. Sempre, é claro, acompanhando de perto a evolução do paciente e de prontidão para intervir quando necessário. E assim finalizamos mais este episódio. Espero que tenha gostado. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.